vocês sobre o livro Dumpling, da Julie Murphy. Eu li esse livro recentemente e em breve vai sair filme na Netflix, inspirado nesse livro, e eu resolvi contar aqui pra vocês o que eu achei dessa leitura. Bom, do que se trata Dumpling? Willow Dean, que é a Dumpling é o apelido que a mãe dela deu pra ela. Ela é uma gorda sumida e ela vive muito bem a vida dela, sim. A mãe dela é uma ex-miss. A Will tem uma melhor amiga que é a Ellie. A Ellie é totalmente o oposto dela, é o típico padrão americano de beleza. E elas vivem muito bem. A Dumpling trabalha num restaurante de fast food. E ela tem um crush no Bo, que é o garoto que trabalha lá com ela. E essa é basicamente a vida dela. E ela tem um crush nesse garoto e ela descobre que isso é recíproco e ela começa uma relação escondida com ele, né? Ela começa uma relação escondida com ele. E aí coisas começam a acontecer na vida dela, em relação à amizade dela, o relacionamento dela com o Bo, e aí ela começa a se questionar sobre certas coisas e ela resolve entrar no concurso de Miss que tem na cidade dela, que a mãe dela é presidente, diretora e que cuida desse concurso, e tá chegando a época desse concurso e ela resolve entrar nesse concurso pra provar coisas, pra provar pontos, não só pra ela, mas pra sociedade em geral. Então basicamente o livro é sobre isso. O que eu achei da leitura? Eu gostei. A escrita da autora é interessante, é bem fluida, eu gostei. O livro tem vários momentos que são engraçados, alguns momentos tristes, mais pesados. Tem uma coisa de romance, mas é mais focado mesmo nela e nas relações dela, não no romance em si. O romance é apenas uma parte do livro. Então, assim, foi uma leitura rápida, o livro não é muito longo, então foi uma leitura até que rápida, por assim dizer. Eu devorei porque eu comecei a me apegar aos personagens, às temáticas tratadas e eu não queria parar mais de ler. Sobre a escrita da autora, eu falei que ela é bem fluida, então assim, é fácil pra você ler, ela não fica com muita enrolação nem nada assim. Ela aborda bem todos os temas que ela se propõe, então trata de gordofobia, bullying, empoderamento feminino, amizade, família, então romance também, adolescência e tudo mais. Então todos os temas que ela trata, que ela desenvolve eles, ela consegue lidar com todos eles ao longo do livro. E desenvolver eles de uma forma coerente com a história, com os personagens. Os personagens, eles são bem desenvolvidos, eles têm falhas, todos eles têm falhas, mas são falhas que são aceitáveis, não são coisas assim que vão fazer você odiar os personagens, com exceção, claro, do Patrick e da Kelly, porque Callie, eu não sei o nome dessa menina, mas enfim, o Patrick é o buller da história, é ele que faz bullying com todo mundo da escola, ele arranja apelidos referente à aparência física de todo mundo na escola, então o cara é um escroto, idiota. Ele é um personagem que você vai odiar com certeza, mas ele, graças a Deus, não aparece muito, então você odeia ele, só a parte que ele aparece, depois você esquece que ele existe. E a Kelly, sei lá como é o nome dessa menina, é uma idiota fútil e desnecessária completamente na história. Mas assim, os personagens de uma forma geral, eles são cativantes, você consegue gostar deles, apesar de que eles têm algumas falhas, mas você consegue tolerar e até às vezes compreender essas falhas dele, que tornam eles bem humanos. Então não são coisas assim que vão te incomodar a ponto de você, ai meu Deus, nossa, não suporto esse personagem. Não, acho que a maioria deles não tem isso. Eu tenho vários personagens que eu gosto bastante, mas as três garotas que a Will vai desenvolver uma amizade, que são a Hannah, a Millie e a Amanda, elas são de longe as melhores personagens, porque elas ajudam muito no desenvolvimento da Will. A Will, falando de um ponto negativo, a Will tem momentos muito egoístas dela. Por exemplo, quando ela começa o relacionamento com o Bo, ela vai sempre empurrando pra não contar pra melhor amiga, e aí ela dá a desculpa de eu não tava
no timing certo, e agora eu já perdi o timing, e eu não vou conseguir contar pra ela, agora já passou muito tempo. E assim, poxa, ela era sua melhor amiga e você acha que você não tem um tempo pra você contar nada pra sua melhor amiga, a pessoa é sua melhor amiga, então não tem essa. E outras atitudes, com o Mitch mesmo, que é um dos garotos, que ele é muito fofo no livro, ela nunca deixa claro os sentimentos dela por ele e ela deliberadamente ela engana ele, porque ele mostra os sentimentos dele por ela e ela sabe disso e ela sabe que ela não sente o mesmo e mesmo assim ela não muda atitude com ele ou não deixa claro pra ele que não é recíproco o que ela sente por ele. Então isso me deixou bem chateada com a personagem. Mas assim, no começo do livro ela é bem infantil, eu poderia dizer, e ela vai amadurecendo e vai crescendo. E três peças fundamentais nisso são as garotas, a Millie, a Amanda e a Hannah. Elas dão bastante puxão de orelha na Will, elas não têm medo de falar as coisas pra Will, porque a amizade da Will com a Ellen como era muito antiga, as duas eram melhores amigas desde sempre, elas viviam numa zona de conforto e eu acho que isso delimitava o que elas falavam uma pra outra e o quanto elas podiam puxar a orelha uma da outra. Eu acho que elas se sentiam assim. Então, com as três, elas não ficam pensando nisso. Elas falam que elas precisam, o que a Will tem que ouvir, independente de qualquer coisa. Então, isso eu acho muito interessante na amizade delas. Bom, ainda sobre a amizade da Will e da Ellen, elas se afastam num determinado ponto do livro e eu acho que isso foi crucial para a amizade delas. Essa separação das duas. Elas se afastam e aí a Will começa a andar com as três garotas e a Ellen começa a andar com outras pessoas e isso faz bem para as duas amadurecem e percebem que por mais que as coisas mudem, as pessoas mudem, isso não precisa ser uma coisa ruim e negativa. Isso pode fortalecer uma amizade, como fortalece a das duas, e elas precisam aprender a lidar com as diferenças, porque a amizade delas foi toda baseada em coisas que elas tinham em comum. E não é só disso que sobrevive uma amizade, você também tem que ter as diferenças, e acho que as duas aprendem isso ao longo do livro. Então eu achei que isso foi um ponto muito interessante do livro, esse afastamento das duas, embora você fique meio assim, eu queria que ela continuasse, porque a Ellen é um personagem interessante, mas é importante pra Will, pra Ellie e pra toda a história esse afastamento. Então você consegue passar por isso sem grandes dramas. Bom, eu gostei da forma que a autora desenvolveu as inseguranças da Will, porque por mais que no começo do livro você veja ela como uma personagem forte, o exterior dela ela é muito forte, ela se aceita como ela é e ela não se importa com a opinião das outras pessoas, mas por dentro ela tem as inseguranças dela. No relacionamento dela e do Bo mesmo, que começa a despertar essas inseguranças nela. Então ela vai ter que aprender a lidar com isso. E então eu gostei que a autora conseguiu balancear isso. Ela é uma menina forte, mas ela tem as inseguranças dela e ela comete erros e acertos e ela vai amadurecendo. E como eu falei, ela começa o livro bem infantil, na zona de conforto dela e tudo mais, e aí ela se vê num ambiente um pouco mais diferente, ela começa a se modificar, a amadurecer e a crescer durante o livro. Então isso eu achei interessante e importante que a autora soube tratar disso, porque às vezes a personagem acaba patinando no mesmo lugar e não sai disso. Mas eu achei que aqui a autora soube tratar isso de uma forma bem interessante e coerente. Bom, a relação de mãe e filha das duas, eu achei que foi bem desenvolvida. Eu acho que eu consideraria um ponto neutro na história. Apesar de ser bem desenvolvida, você entende os dois lados, você entende como que a Will se sente em relação à mãe, que a mãe ela não é muito maternal, ela tinha muito o apoio da tia, mas a tia morre, então com a mãe ela não tem uma relação tão estreita quanto ela tinha com a tia. E você entende também a mãe, que ela não sabe como se aproximar da filha. Então, assim, é uma relação que é desenvolvida, você consegue entender os lados das duas, consegue compreender as duas personagens e ela não é completamente desenvolvida aqui, mas você vê que elas estão melhorando, estão caminhando para uma melhora essa relação mãe e filha. Então eu achei que
que o que a autora se propôs a fazer, ela cumpriu nesse aspecto. Não era uma coisa também que dava pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então acho que ela focou bem na parte do amadurecimento da Will como pessoa, como jovem, com amigos e relacionamentos, e aí isso fortaleceu ela para que ela melhorasse em relação à mãe dela. Então isso eu achei bem legal do jeito que a autora desenvolveu isso aqui dentro do livro. Agora falando da parte do romance, foi interessante, tem aspectos interessantes do romance dela com o Bo, ele realmente gosta dela e ele demonstra isso. Ela também gosta dele e ela começa a aprender a lidar, porque é o primeiro namorado, o primeiro beijo, o primeiro tudo, então ela tentando lidar com isso, e essa insegurança dela de contar pra amiga, de ser deixada pra trás porque a amiga tem namorado e tudo mais, isso limita um pouco ela. Então o relacionamento tem aspectos que são interessantes e aspectos que, como ela é insegura, é o primeiro relacionamento, então fica uma coisa assim. O Bo, ele não é um personagem completamente perfeito. Eu gostei dele, mas eu não me apaixonei por ele. Ele tem aspectos interessantes, ele tem aspectos legais, ele tem uma parte romântica, ele é fofo com ela e tal. Mas ele tem um aspecto meio babaca também, algumas coisas que ele fez, ele é meio babaca, assim. Então, assim, ele não é um cara completamente apaixonante, mas ele tem aspectos interessantes dele, então ele não é de se jogar tudo fora. Mas não é assim, ai, nossa, fiquei completamente apaixonada por ele. Não. A parte do romance foi legal, foi interessante em certos aspectos. Você vê que ela amadurece nisso também, que é uma forma dela crescer e se desenvolver, mas não é o ponto alto. Eu acho que o ponto alto do livro mesmo é a relação de amizade. Ela e a Ellen, ela, a Millie, a Amanda e a Hannah. Então eu acho que o que eu poderia falar mesmo que é o ponto alto do livro é isso. É o empoderamento feminino, o empoderamento dela com ela mesma, com o corpo dela e tudo mais, a aceitação e as amizades. Esse eu acho que seria o que eu falaria que é o ponto-chave desse livro. Então o livro tem momentos tristes, ela perde a tia, mas ela tem os amigos dela e ela usa essa perda da tia dela para conhecer mais sobre a tia e para se fortalecer mesmo. Então, assim, eu acho que o livro tem doses certas de cada coisa, de comédia, de romance, um pouco de drama e tudo mais. No aspecto geral, é um bom livro, eu me diverti bastante, eu gostei muito da leitura. Tem essas coisas em relação ao Will, ao egoísmo dela e tudo mais, coisas assim que me deixaram um pouco irritada, mas não a ponto de abandonar a leitura nem nada assim. No final você entende por que tudo isso, você também passa pelo processo de amadurecimento dela, então você compreende por que a autora decidiu seguir por esse caminho. Então eu acho que é um livro que foi bem desenvolvido, a autora soube lidar com tudo, deu fechamentos coerentes para cada coisa. Como a relação de mãe e filha não fica uma coisa 100% maravilhosa no final, mas você vê que caminha para aquilo. Então é um final bem satisfatório. O livro como um todo foi bem satisfatório a leitura, eu gostei bastante. E eu tô curiosa para ler o Pudding, que é o segundo livro desse mesmo universo de Dumplings. Só que nesse livro a principal é a Millie e a Kelly, sei lá. Não tem ele ainda no Brasil, tem ele só lançado no exterior. Provavelmente eu vou comprar ele em inglês para ler, porque eu tô bem ansiosa para ler, porque eu gostei muito da Millie, do pouco que ela aparece no livro, eu gostei muito dela, então eu acho que eu vou gostar do livro e eu vou gostar da escrita da autora, porque eu já gostei bastante de Dumpling. Então eu acho que vai ser uma boa leitura como foi de Dumpling. Então eu recomendo, se você ainda não leia, é muito legal. Eu tô louca pra assistir o filme, já vi comentários de que o filme ele melhora coisas do livro, então eu quero ver isso pra ver se realmente melhora mesmo, porque eu acho que tem vários aspectos que poderiam ser melhores do livro e eu acho que eu vou conseguir ver isso direitinho no filme. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu o livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não do livro, se você tá ansioso pra ler Pudding.
Me deem dicas de livros também. Para a meta desse ano eu pretendo comprar mais livros, então dicas são sempre bem-vindas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Me siga nas redes sociais também, porque lá eu sempre posto se vai atrasar vídeo, divulgo também quando lança vídeo novo, então é legal me seguir lá nas redes sociais também, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!